Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os meus alunos. Eu sou o professor Fábio e na aula de hoje nós vamos falar sobre discurso, texto e interlocução. Na verdade, vai ser mais para a gente entender como que funciona essa coisa chamada discurso, como que ele opera no texto, é algo muito importante. E além disso, como que a gente analisa, dando algumas ferramentas, algumas coisas para vocês analisarem. Então, vamos começar, dessa vez falando sobre texto, discursividade, aquela coisa toda. Vamos começar primeiro analisando duas notícias. Eu coloquei duas notícias, uma eu tirei da Folha de São Paulo, que é uma matéria da BBC, e a outra eu peguei de um site sobre ciências do ano passado. Quando é seguro comer pão, queijo e outros alimentos mofados? Notem bem essa notícia e notem a de baixo. Entenda por que você nunca deve comer a parte limpa de um pedaço de pão. Que diferença é isso? É por acaso que uma vai ser uma coisa que vai incentivar talvez a comer alimentos mofados e a outra não? Lembrando que são grandes veículos de comunicação que expõem isso. A gente precisa entender, quando a gente fala de discurso, que nenhum texto é isento da opinião de alguém. Você pode fazer não marcar isso, mas nenhum texto é isento. Então, vamos cortar um pouco esse papo de que eu posso fazer textos neutros. A aula de hoje, na verdade, é para explicar um pouquinho e deixar a vida de vocês um pouco mais angustiante quando vocês descobrirem que não existe neutralidade discursiva em lugar nenhum. Vamos apagar aqui alguns mitos. Deixa eu até voltar para mim. Vamos apagar alguns mitos de que é possível fazer um texto neutro. Não é. Muita gente cobra, mas tem que ser imparcial. Imparcial, caramba. Ninguém é imparcial. Nem eu sou. Mesmo eu mostrando isso daqui, eu já estou me posicionando de alguma forma. O que acontece é que a gente precisa entender como esses posicionamentos funcionam. E não só isso. Além desses posicionamentos, eu preciso também entender como eu posso, talvez aceitá-los, não aceitá-los, depende muito de cada um de vocês. Então, quando a gente pega essas notícias, vamos pensar que a primeira é deste ano e a segunda é do ano passado. Aqui no Brasil, a gente estava numa situação diferente. No momento da gravação dessa aula, desse vídeo, não sei se vocês forem assistir daqui a um ano, dois, talvez as coisas estejam um pouco diferentes. Mas quando a gente fala nessa daqui, a gente tem que contextualizar algumas coisas, porque é aí que a gente vai entrar que um texto é neutro. Em 2020, nós passamos por um desabastecimento muito forte aqui no Brasil. E pessoas perdendo emprego. E aí alguém me coloca essa notícia assim: quando é seguro comer pão, queijo e outros alimentos mofados? Será que a intenção da pessoa era dizer, olha, nem tudo que está mofado é ruim? Ou será que ela quis dizer, olha, vocês estão com pouco dinheiro? Se estragar um pouquinho, você ainda pode comer. E o de baixo é um texto, um site científico, agora eu não me lembro qual, e diz, não pode nem pegar a parte limpa, tá mofado, ou seja, não tá mofado, joga fora. Ano passado a gente não estava passando por desabastecimento. Por que notícia dessas vai surgir numa época como essa? No caso da segunda notícia aqui, no caso da notícia sobre o desabastecimento, essa notícia aqui que eu estou marcando com o mouse. Então a gente tem que se perguntar qual a intenção do autor quando ele publica isso. E veja que aqui está escrito alimentação. Poderia ser na parte de ciências. Mas por que alimentação? É aí que a gente entra na questão do discurso. Gente, discurso é uma coisa bastante problemática. Mas não é uma coisa difícil de entender, não. Discurso é toda a manifestação ideológica dentro da mensagem de um enunciado.
E aqui a gente tem que entender alguns aspectos sobre essa marcação ideológica. Então, vamos pensar no seguinte: todo texto ele é ideologicamente marcado. Toda comunicação humana é ideologicamente marcada. É claro que quando a gente vai analisar isso, usando algumas ferramentas que um, um, um ponto chamado análise do discurso, eu não sei se eu consigo chamar isso de área, desse ramo, eu não sei exatamente onde a gente encaixa a análise do discurso aqui. Eu gosto muito de chamar de assunto, porque eu não vejo a análise do discurso, sei lá, como gramática, como pragmática. Ela é uma ferramenta para a gente entender qual a intenção do autor. Porque a gente tem que pensar que toda vez que a gente se comunica, a gente quer alguma coisa com essa comunicação. Por exemplo, às vezes eu quero que a pessoa faça algo. Então, para isso, eu vou usar imperativos. Mas às vezes o imperativo não funciona com algumas pessoas. Sabe aquela coisa, olha, quais são as palavrinhas mágicas? A tua mãe diz, por, obrigado. Isso é uma forma de você moldar o teu discurso também para você conseguir os resultados com essa pessoa. Você está na posição de poder, por exemplo. Não pede, por favor. Porque você pode. Então, o discurso, ele é uma marca ideológica muito forte dentro da comunicação linguística. E como se não bastasse, ele é determinado por uma série de variáveis que a gente tem que conhecer. Então, quando a gente vai falar sobre a manifestação da comunicação, ela pode ser tanto oral quanto escrita. Na oralidade, é um pouco mais fácil de entender essa questão em muitos casos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem bobo, bem tolo, para vocês se situarem, vocês tentarem entender o meu ponto. Quando um casal tem um problema com traição, o que normalmente você fala quando é a mulher que trai? Pensa um pouquinho com você. Quando é a mulher que trai, normalmente, vamos supor que o marido saia com outra mulher, vai. Vamos fazer um Friends aqui que a mulher traiu com outra mulher. Vamos imaginar que a mulher traiu com outro cara. Retificando o que eu acabei de falar. E aí, quando eu penso nisso, qual que é a reação que normalmente você tem? As pessoas reagem assim, dizendo que a culpada é a outra. No caso, o outro. Se no caso foi a mulher que traiu, a culpa é toda dela. A mulher traiu o marido com outro cara, ela é a culpada. Agora vamos inverter. O marido trai o namorado, ou ficante, ou o nome que vocês quiserem dar para ele. A culpa é da outra que roubou o namorado. Você não ouve expressões do tipo: o rapaz roubou a namorada do outro rapaz. Isso é uma marca discursiva. Por que ela existe? Porque a nossa sociedade tende a julgar muito mais os comportamentos femininos do que os masculinos. Então a gente não vai ter expressões do tipo: ele roubou a namorada dela. Ah, desculpa, pode ser também acontecer isso, dependendo do que for. Ele roubou a namorada dele. Mas vocês ouvem muito e vocês provavelmente já falaram isso. Principalmente vocês, moças. Ela roubou o namorado da amiga. A amiga roubou o namorado. Só que uma coisa, foi ele que traiu. Ela pode ter parcela de culpa ou não, a gente não tô colocando isso. Mas quando você diz coisas desse tipo, você está se apropriando de um discurso. Um outro exemplo de discurso é quando você diz o seguinte, que algo é de mulherzinho, diminutivo mesmo. E qual que é o problema disso ser de mulherzinho? Porque tudo que é feito para mulher é dado como inferior. Então a gente tem que pensar aqui, nessa dinâmica, de como as comunicações perpetuam certos discursos.
Isso eu estou falando oralmente. Do ponto de vista escrito, a gente tem mais coisas. E ele pode ser mais fácil de você mascarar. Então, voltando aqui, quando a gente está falando então de marca ideológica, a gente está falando sobretudo de como que a gente marca o nosso discurso com o que a gente acredita, com o que a gente quer passar, com a intenção da minha mensagem. Então, o que caracteriza o discurso? Eu acho que isso aqui é interessante da gente discutir um pouco. Primeira coisa, todo autor, isso me inclui, isso inclui você, tem um posicionamento quando vai se comunicar. Ninguém está livre disso. Então, por exemplo, quando você se comunica, você quer algo com aquela comunicação. E muitas vezes não é só que a outra pessoa entenda a tua mensagem. Você quer passar valores. Às vezes a gente passa esses valores sem pensar muito. Existem algumas teorias que vão dizer que o discurso ele pode ser inconsciente. Eu acho que isso é verdade. Pode ser inconsciente. Mas na maior parte das vezes ele é consciente. Eu não levo muito a sério essa coisa de discurso inconsciente. É um baita de um rolo. Eu gosto sempre de dizer o seguinte: todo discurso ele é em parte consciente. No mínimo. Tem coisas que a gente também não pensa porque a gente está no automático. A nossa sociedade pega muito isso. Onde ele está escrito? Porque a gente vai trabalhar muito com a questão do discurso escrito, já que é discurso e é a parte de você pegar a interlocução e textualidade, está trabalhando com texto. Mas vale para fala, vale para outra coisa. Então, por exemplo, aquelas duas notícias elas estão escritas em dois sites. Se eu não dissesse que um é uma matéria da BBC e o outro é um texto de um site de ciências, isso pesa muito. Por exemplo, no site de ciências não tem alimentação. Ciências. Por outro lado, na Folha de São Paulo tem alimentação. Por quê? Qual que é a diferença de estar em lugares diferentes? Onde que isso marca o meu discurso? Se eu fosse fazer uma propaganda, se eu fosse mostrar isso na televisão, se eu fosse mostrar isso para jovens, então, onde está escrito, faz muita diferença. E por último, a intertextualidade. A gente faz referências ao. Então, por exemplo, quando a gente foi falar da comida mofada, os dois textos citam o pão. Porque o pão é um alimento básico. Pelo menos na nossa cultura ocidental, o pão é básico. Até na Bíblia. Então, não é à toa. Eu poderia citar, por exemplo, ao invés de comer pão mofado, eu poderia falar de biscoito ou bolacha mofada. Aí escolha o termo que vocês quiserem. Eu poderia falar de massas mofadas, embora a massa é bem difícil de mofar. Por que pão? Aliás, ali ainda vai estar queijo e tudo mais, mas os dois falam de pão. Porque o pão todo mundo consome. Exceto se você for low carb, essas coisas todas, mas em geral as pessoas consomem. Então, a partir desse conhecimento, eu tento explicar uma coisa para vocês. O fato de serem textos de jornal, a forma como o título é montado, isso é parte do intertexto. Então, enxergar as referências, onde está esse discurso, onde esse discurso faz eco, é super importante. E aí vamos a algumas definições. O que é um enunciado? Basicamente, é tudo que é dito dentro de um contexto histórico-social. Ou seja, aqui vai também uma outra observação que muita gente não faz e que eu acho que é pertinente aqui. Todo o discurso ele é socialmente marcado. O que eu quero dizer? Eu preciso entender quando ele foi produzido para poder avaliar. Então, por exemplo, de repente as pessoas cobram determinados posicionamentos em épocas em que isso não faz o menor sentido. Eu tenho assim, um cuidado muito grande com textos, com materiais muito antigos, porque as pessoas costumam, e elas não vão estar totalmente erradas,
associar, por exemplo, um texto do século XVII que seja hoje considerado misógino, ou sexista, ou mesmo racista. Mas por quê? Por que, que ele era assim? Quando a gente vai analisar discurso, o importante não é descobrir só a mentira, é tentar descobrir por que, que ela tem esse. Então, muita gente reclama, e com bastante razão, dos textos do Monteiro Lobato que são abertamente racistas. Igualmente, hoje, quando vocês pegam algumas coisas tipo Capão Amarelo, tem umas coisas bem problemáticas, ou então o livro O Senhor Presidente, que é abertamente racista, uma propaganda racista muito forte. Mas isso não explica muito porque racismo existe até hoje. Aí a gente tem que pensar, por que, que um autor como Monteiro Lobato podia escrever sobre isso abertamente e não tinha problema nenhum? Porque naquela época o discurso corrente era esse. Hoje a gente tem um esclarecimento agora, entender que é bem errado. Não que não fosse errado antes. Não que outras pessoas também não vissem como errado. Castro Alves, quando escreve na Vila Negreira, já explica que ele acha errado isso. Mas a questão é, sempre que eu analiso um discurso, eu tenho que pensar que o texto ele é o resultado de todo um discurso que vem antes, e não o contrário. Então, as pessoas elas tendem muito a pegar o discurso e achar que é ele a grande propaganda, o grande propagador, mas não é. É fruto da sociedade assim. Tanto que, por exemplo, esse discurso você pode aceitar, você pode não aceitar, você pode concordar em partes. Então, quando a gente fala de discurso, a gente tem que tomar muito cuidado com esses julgamentos. Então, o discurso, ele é basicamente isso. E para isso nós precisamos de um enunciado. Que o enunciado, ele é parte de um discurso. Já o texto, a gente quando faz a análise discursiva, o nosso foco é o texto. E texto na dimensão que vocês quiserem. Porque pode ser uma propaganda, pode ser uma história em quadrinhos, pode ser um relatório, pode ser uma bula de remédio, pode ser um jornal, pode ser uma redação, não importa. A gente analisa os discursos e tenta entender qual a intenção do autor. Por que aquele texto é daquele jeito? Existem alguns termos para a gente poder entender isso melhor, como, por exemplo, formação discursiva, mas eu não vou entrar no mérito disso em detalhes não nessa aula. O que interessa é o seguinte: vocês têm que ser capazes de entender esse rolê do discurso. O discurso é basicamente isso. E aí o texto ele é o objeto na qual a gente vai extrair o discurso. E nós falamos lá atrás a questão de ser ideologicamente marcado. E aí eu trouxe uma definição do Roas sobre o que é ideologia. Eu queria trazer na definição como o livro da Marina Will, que é Ideologia, que é um livro muito bom, lá da coleção Primeiros Passos. Também tem um verbete num dicionário do Bobbio de política sobre ideologia, ele é muito grande. Tem também o. Eu não vou lembrar agora o nome do autor, que é muito extenso, mas também chama de dicionário de filosofia. O do Bob é de filosofia e política. Então, assim, para esses autores, o termo ideologia vai se modificando, porque para os gregos era uma coisa, aí quando a gente entra na Idade Média é um pouco diferente, e esse termo ele é amplo, amplo. A luz até vai colocar na música. Ele queria uma ideologia para poder viver. E a gente aqui, nós, somos seres ideológicos. Não adianta você achar que existe uma neutralidade. Até porque mesmo a neutralidade é uma ideologia. Então, a ideologia ela é um sistema. Importante da gente pontuar. Ideologia é sistema. Por ser um sistema, ele precisa
de uma série de regulamentos, de uma série de proposições para ter sentido. Quando a gente pensa muitas vezes em ideologia, as pessoas pensam em partido político, tipo esquerda, direita. Ah, o esquerdismo é daquele jeito. Ah, mas os coxinha. Gente, ideologia não é só isso. Ideologia a gente pode incluir. Muito do nosso sistema de ética e moral é ideológico. As nossas noções de certo e errado também são ideológicas. E essas coisas ideológicas são contextuais. Por exemplo, a gente tem um sistema de ética hoje, coisas que não são legais da gente fazer, ou que são permitidas, eu ia falar permissivas e acabei falando, que há uns 20, 30 anos sequer imaginado. Por exemplo, hoje a gente fala de ter a liberdade, vocês em sala de aula, chegar para um professor e falar, olha, professor, eu concordo com o senhor. Há uns 40 anos, a ideia de que o professor era uma espécie de epítome de todo o conhecimento. Então o que ele falava era lei. Aí a gente começa a humanizar esse processo e entender que a sala de aula nem sempre é uma relação de poder. Outra coisa que é ideológica. Por que, que você não é incentivado a estudar? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que a escola tem estrutura que tá, livros são chatos, você acha tudo chato, e você resolve estudar? Isso é ideológico. Você não chega nessa ideia sozinho. E de repente uma outra pessoa que tem as mesmas condições não vai pensar assim. Ou pessoas que têm condições melhores que pensam igual a você. Então, a questão ideológica, ela parte de um sistema. E como ela é um sistema, a gente tem ele é calcado em coisas como crença, você tem que acreditar em alguma coisa. Algumas coisas são tradicionais, não são todos os sistemas ideológicos que trabalham com isso. E a ideologia, ela é marca de um grupo social. Então, isso quer dizer que você seguindo essa ideologia, você faz parte desse grupo social? Não. Pelo menos não necessariamente. E essa ideologia você vai se moldando também a ela. Então, a questão ideológica, ela é muito mais ampla porque ela é de grupo, ela é o que nos dá uma parte de coesão também. E é isso que é importante quando a gente trabalha com a comunicação. Quando a gente trabalha com a comunicação, a gente está trabalhando, sobretudo, com uma ideia muito clara de que a parte ideológica ela sempre vai ser predominante. E ela ressalta valores de um grupo. E elas vão racionalizar os próprios interesses. Isso é ruim? Não necessariamente. A gente, como grupo social, precisa defender alguns interesses que fazem sentido para a gente. É claro que a questão ideológica, às vezes, ela causa conflitos. Eu não vou entrar aqui na razão de como que esses conflitos funcionam. É porque eu teria que ir para a sociologia, teria que ir, é um pouco mais complicado o rolê. Interessante que vocês saibam disso. E isso faz com que a comunicação seja marcada por esses interesses ideológicos. Então, por exemplo, de repente, naquele discurso de condenar a mulher que trai como a única culpada, existe um porquê daquilo. Ou, na verdade, existe, como tal inteira. E a do homem, que ele é o coitado. Inclusive, se infantiliza-se muito o homem nisso. Afinal de contas, tem um menino Neymar, quando pensa dele, ele já é um adulto. Por quê? Porque tira dele da responsabilidade de qualquer ato. Para mostrar que os homens, quando fazem cagadas, quando fazem bobagens, não são eles. Então, isso que é questão ideológica, por isso que ela pega pesado. Agora vamos ver aqui, eu amo a nossa imprensa porque ela é pródiga em enunciados. Eu passei o enunciado, eu coloquei a foto que ilustra cada uma dessas matérias.
Então, eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho. Ó. O traficante apontado como um dos líderes da facção do Rio é morto pela PM. Vocês estão vendo a foto. Agora vamos ver uma outra. Estudante de direito é preso no interior do Rio suspeito de tráfico de drogas. Opera lá. Se ele foi preso por tráfico, ele é suspeito. E o outro que foi morto, por que não é suspeito? Ele já é traficante. Vamos aqui observar, vamos fazer uma comparação para vocês entenderem como a questão ideológica funciona. Ele foi traficante e morto. E o outro não é traficante, o outro é estudante de direito. O que acontece aqui é que a gente tem uma marca muito racista. É estranho imaginar isso, mas isso é uma marca extremamente racista. Por que o negro é traficante e o branco ele é chamado pela profissão dele? Então, isso é uma marca ideológica que não é tão sutil, mas está muito acostumado a ver isso. Todo mundo que é negro e pobre, que está envolvido com crime, já é chamado pelo crime. Ele é criminoso, ele é traficante, ele é assassino. Agora, os homens brancos de classe média não. Note também que essa notícia, primeiro número do Globo, é uma notícia bastante problemática, porque ela já assume que ele é traficante e já assume que ele foi morto por ser traficante. Agora, estudante de direito não é traficante, estudante de direito é estudante de direito. É suspeito, ele é preso por ser suspeito, não por traficar. Isso acontece porque a gente tem uma visão muito preconceituosa sobre os negros. A gente ainda enxerga negro como ladrão, como bandido. Mesmo a população negra, o que inclui as pessoas que são mestiças, ocupar quase metade, aliás, um pouco mais da metade, né? Vamos ser mais sinceros, um pouco mais da metade da população total brasileira. E quando a gente fala de negros, a gente não está falando daquele que é bem negro, falando daquele que não é branco. Chama de não branco. Então, quer dizer, não é branco, não é criminoso. É criminoso automaticamente. Quando deu o caso da Elisa Samúdio, ela já foi chamada de assassina. Se fosse um homem que tivesse matado, falar preso suspeito de assassinato. Então não existe isenção aí. Existe uma marcação ideológica extremamente racista. Então a gente aqui tem que tomar muito cuidado quando a gente vai fazer a nossa análise discursiva. Então a gente tem que entender que toda vez que a gente se comunica, a gente é ideologicamente marcado. Seja de forma direta, intencional, seja de forma indireta, porque é uma coisa que para nós já perdeu o sentido de tão forte, marcado ideologicamente. Isso acontece com toda a comunicação, isso é normal. O que você tem que entender quando a gente vai pensar em discurso é compreender os discursos que geram a comunicação que você recebe e, ao mesmo tempo, tentar entender como você transmite essa ideia. E controlar também, refazer o seu processo de discurso. E aí vamos pensar na marca discursiva. Como que eu identifico isso? Vamos lá, professor Fábio, como que eu olho isso? Eu vou dar umas sugestões de como a gente marca. Ao mesmo tempo que essas marcas discursivas, elas são super importantes para manter algumas coisas. Então vamos lá. Primeira coisa, essa é a grande verdade do discurso, que todo discurso é historicamente situado. Nossa, mas o que você quer dizer com isso, Fábio? Toda produção, ela é fruto de um contexto. Então, por exemplo, quando você vai analisar um texto, é super importante que você saiba quando ele foi feito, como ele foi feito, em que momento, como a sociedade se estruturava. A gente tem que evitar
e isso é bem difícil hoje, julgar um material com base em como a sociedade se comporta hoje. Quando você está aprendendo literatura, por que você vai ver? Eu já tive, inclusive, muito aluno que veio perguntar para mim e falar, professor Fábio, mas nunca existiu uma mulher trovadora? Trovadores, mas sempre homem escrevendo? E eu sempre falo, olha, o que ficou pra gente é só literatura masculina. Eu duvido muito que mulheres não tenham escrito nada. Duvido mesmo. Mas é difícil de você falar sobre algo que você não tem texto em mãos. Talvez mulheres tivessem escrito sobre outras coisas, mas isso foi completamente esquecido, foi completamente ignorado. Isso é importante que a gente pontue. Por que essa literatura feminina não era dada como uma literatura boa, ou uma literatura que vai ser relevante? Porque era uma época em que mulher só servia para ser dona de casa, se fosse plebeia. Se fosse da nobreza, você só passava o dia sem fazer bosta nenhuma, é verdade. E na prática, quando a gente vai analisar então os textos, por que é o homem que tem que se declarar? Quando você tem uma cantiga de amor e uma cantiga de amigo, você tem uma marcação discursiva ali que é muito interessante. Por que as cantigas de amigo vão falar, vão ter eu lírico feminino, é a mulher falando do seu amado? Por que é sobre saudade? Porque as mulheres só podiam falar sobre os homens com os quais elas tinham um relacionamento. Quando você pega, por exemplo, nas cantigas de amor, são homens que se declaram para mulheres. Ou seja, é o homem que vai chegar e ser o responsável pelo romantismo, ser responsável por chegar junto. E esse discurso permanece até hoje. Tem mulheres que não chegam junto nos caras que elas estão afim. Então, esse é um discurso que sempre joga para a mulher um papel de passividade. E isso vai se refletir em outras histórias. Por que, de repente, é a princesa que precisa ser resgatada? Ele não é um príncipe que precisa ser resgatado. Afinal de contas, mulheres não lutavam, pelo menos não dentro da sociedade cristã. Isso só vai aparecer muito tempo depois. Então, a gente consegue entender que nesse discurso, por ele ser historicamente situado, a gente percebe que ele é problemático. Mas a gente não diz que isso é errado. Eu acho que a gente dizer isso é certo ou errado, a gente cai num senso de redução, num moralismo que não combina com a análise. A gente pode realmente não concordar com ele, a gente não é obrigado a concordar com o discurso, mas entender que o processo histórico gerou esse discurso, e não o contrário. Quando a gente vai produzir um texto, então, e essa é uma observação que eu coloco aqui que eu acho muito pertinente, a época carrega valores. E esses valores podem ser de quem escreve, podem ser da própria sociedade, pode ser no momento em que essa sociedade se constituiu e precisa ser avaliada naquele contexto. Inclusive, até mesmo contextos que já passaram. Por exemplo, há valores que são resgatados. Por que é o interesse desse resgate uma tradição, por exemplo? Vamos perceber, aí vai uma coisa de cunho levemente político. Por que a gente tem uma polarização sempre que o mundo está dentro de uma crise econômica? Qual que é o interesse de você ser nós contra ele, de promover essa briga? Por que o discurso de um lado vai ser sempre mostrando que o outro está errado? E não porque o lado dele é melhor. Isso eu estou falando, gente, do sentido mais por cima possível. Eu, se fosse discursar sobre isso, a ideia ia ser um pouquinho diferente. Mas para ser um pouquinho mais didático, é só vocês imaginarem. Por que acontece esse acirramento das tensões e tudo mais? Então, por isso, a gente precisa contextualizar toda a produção. Nós vamos tomar contato. Então, se a produção discursiva é produzida dentro de um determinado contexto, eu preciso analisar dentro
dentro do que o contexto me oferece de ferramenta. Muita gente fica cobrando que tal autor, tal músico, tal pessoa fosse extremamente desconstruída. Difícil. É muito difícil. Até porque não se discutia isso. Tinha uma noção de que existia direito para mulher, por exemplo, ou direito para escravo. Vamos ver aqui a propaganda. Eu gosto dessa propaganda aqui, que é de 1968. Aí vocês estão vendo aqui uma composição de imagem, que ela está numerada. E aqui tem: convidamos 250 homens de experiência a escolher 3 dessas sugestões. Não houve aquele que deixasse Royal Label Extra para o terceiro lugar. Eu acho que é muito estranho, porque, primeiro, ele já está dizendo que é só homem que toma bebida alcoólica. No caso, é um whisky. Então, a primeira propaganda ela vai dizer o seguinte: olha, homens tomam whisky. Ou só homem toma whisky. E aí são homens experientes. Não são quaisquer homens, não é jovem. Então é um senhor já, um adulto. E aí ele coloca junto de tudo isso daí, aqui na letra I, que são, letra I não, número 1, uma linda morena. É o que está escrito aqui embaixo. Ou seja, note que a mulher aí ela é um objeto. Em 68 já existiam movimentos como o feminismo. Por que então essa propaganda não vai ser desse jeito? É para deixar claro que a mulher ela está ali para ser escolhida. Em momento algum, ela é um ser provido de vontades, de desejos, que recusa porque escolher ela é obrigada a aceitar. E se você parar para pensar, esse discurso ele se repete quando tem aquele carinha que toma um fora da mina, fica muito macho e resolve bater nela porque não quis ficar com ele. É o mesmo discurso. Então percebe que em 68, quando você já tinha os movimentos feministas bem estruturados, ainda existia propaganda extremamente sexista. E aí, quando a gente então vai fazer a leitura do discurso, a gente precisa entender que ele é um produto de uma época. Ele pode concordar com o discurso corrente, ele pode discordar daquele resultado, ele pode concordar com algumas coisas para tentar propor uma mudança. Então os discursos eles são concorrentes. Então, por exemplo, naquela propaganda que vocês viram, é um discurso dado como senso comum. Por ele ser um senso comum, ele acaba sendo uma retórica muito complicada, uma retórica muito perigosa. E aí, toda vez que a gente comunica algo, a gente espera que as pessoas aceitem. O discurso trabalha com aceitação. Então, para isso, eu preciso que o enunciador precisa que o outro lado aceite. Se ele não aceitar, os falha. Então, como que a gente passa por essas etapas de aceitação? E aí eu vou explicar um pouco de cada uma delas. Primeiro, eu usar a linguagem formal. A linguagem formal, por incrível que pareça, ela é mais persuasiva do que informal. Muita gente fala, mas tem que falar a língua do povo, tem que falar a língua de quem é mais pobre. Concordo. Mas vamos pegar agora a época de eleição. Quando um político quer impressionar, ele fala com um vocabulário, com uma eloquência mais técnica, mesmo que as pessoas não entendam. E as pessoas acham que ele está sabendo tudo o que ele está falando. É a mesma coisa. Se eu começo a falar um pouco mais difícil, eu começo no vídeo a explicar com os termos que a gente utiliza muitas vezes no discurso, em linguística, falar sobre as figuras de linguagem,
De repente as pessoas vão falar, poxa, eu não entendi nada, mas deve ser isso aí mesmo. Então você vai botar credibilidade no que eu estou falando, por mais que eu possa falar uma grande bobagem. Quando a gente apresenta também exemplos, a gente apresenta exemplos que trabalham com plausibilidade. Ou seja, ele tem que ser convincente. É nisso que operam, por exemplo, as fake news. Elas são convincentes para quem quer ser convencido. Então, fake news, né, que é um nome muito chique para boato, ele trabalha muito com o aspecto emocional, porque toda pessoa que recebe um discurso espera alguma coisa desse discurso. E as pessoas não gostam de ser contrariadas, é muito esforço para você ser contrariado. Então as pessoas não gostam disso. Utiliza muita figura de pensamento. Eu vou depois mostrar alguns exemplos para vocês só para a gente lembrar disso. Então, nas figuras de linguagem, aquela parte que lida com o sentido das palavras, sobretudo ironia, usa-se muita ironia para fazer com que o discurso seja aceitável. Você caracteriza uma ideia com termos específicos para ela. Aí nós voltamos ali, o homem branco chamado pela ocupação, pelo direito. O homem negro chamado de traficante. Então, nesse caso, a gente já tem um vocabulário próprio e esse vocabulário ele é tematizado. Quando você vai ler, você vai perceber que todo vocabulário ele bate. Então, esse vocabulário temático, por exemplo, na propaganda de cerveja, está falando sobre homens, são homens experientes, são homens que escolhem objetos. Tudo isso é escolhido de forma racional. E também a gente tem, por último, o apagamento ou reforço, quem faz a mensagem. E que entra aquela ideia de eu escrever em terceira pessoa. Por que a gente pede para escrever em terceira pessoa? Porque você apaga o enunciador. Então o enunciador ele não está se colocando, ele está dizendo que aquilo é um fato, mesmo que esse fato seja uma opinião. Então, quando você vai pegar alguns veículos de comunicação, vocês vão perceber que muitos deles se colocam em terceira pessoa para emitir opiniões, sobretudo opiniões de caráter social. Então, quando a gente está pensando em discurso, em discursividade, eu acho que isso é uma coisa legal da gente tentar entender. Ou eu posso reforçar o emissor. Se eu, por exemplo, sou um especialista na área, eu vou reforçar que o discurso é meu. É o meu posicionamento, que é a minha visão, que é a minha análise. Então, nem sempre eu preciso apagar o emissor. Eu posso simplesmente reforçá-lo. Isso vale também quando eu tento utilizar alguma coisa para reforçar o meu argumento. Realmente vale. E aí vamos ver a propaganda. Aqui está errado, eu não vou corrigir isso aqui, que eu já estou com 40 minutos de vídeo e eu não vou corrigir essa bosta não. Desculpe pela quantidade de palavrão. Então, fazer amigos é uma arte. Que a gente aprende com a vida. Então, nós que a propaganda de cerveja da Skol, propaganda de 1974, é uma propaganda de cerveja que umas pessoas alegres, pessoas reunidas. Então, qual que é a associação? A associação é de que homens, quando saem para beber, fazem isso porque são amigos. Isso é uma forma muito legal, inclusive, para vender um produto, vender uma ideia. Então ele reforça essa coisa de que o bar é um ambiente masculino para amizades, para camaradagens. E aí eu vou ampliar um pouco o texto para a gente poder ler o texto aqui embaixo, que eu acho que é interessante. Um amigo sempre traz outro. É nessa hora que a escola chega e tudo bem. O momento cresce. O entendimento fica natural e tranquilo. A vida é mais vida. Você está feliz. Porque você sabe que tem poucas coisas boas na vida como um amigo. E escola aproxima. Mais uma razão para você pedir sempre a escola. Haverá sempre outras razões pela vida fora. Seus amigos esperam sempre o melhor de você. Então veja só, esperam sempre o melhor de você. Quer dizer, você tem que sempre oferecer algo para os seus amigos. Por isso, Skol é a cerveja que faz amigos mais amigos. A arte Skol também aprendeu com a vida. Aproveite e chame os amigos. Então,
O sair com os amigos não é bem sair com os amigos, é você ser alguém capaz de oferecer algo melhor para ele. E é nisso que a propaganda se insere. Esse algo melhor é a escola. Então ela vende um valor também. E aí vamos para o nosso penúltimo slide, que é a comunicação humana. Ela é feita pensando no emissário. No emissário não, no receptor. Isso quer dizer, eu moldo a minha comunicação para quem eu sei que vai ler. Parece super complicado, mas não é. Quando você manda uma mensagem para alguém, você sabe o que aquela pessoa permite ou não permite. E por último, quando a gente fala do ato de comunicação, a gente está falando sobretudo do seguinte: a gente tem um propósito de que a ideia ela vai chegar na outra pessoa e para isso eu quero atingir algumas vezes os seus valores. Por exemplo, por que que de repente quando eu vou escrever, pegar um jornal como o Notícias Populares, eu sempre apresento desgraça? É um jornal que muitos de vocês não devem ter lido. Ou o Jornal Agora, que é o equivalente nos anos 2000 e pouco. Então, por que que um noticiário tipo da Atena tem sempre uma linguagem muito violenta? Qual a intenção disso? Então a gente tem que parar um pouco para pensar que eu lido com as emoções de quem, emoções com ideias, para que a comunicação seja eficiente. Então toda a comunicação humana ela é pensada nesse patamar. Então, por exemplo, quando o Camões escreve Os Lusíadas, grande obra, é um livro para a nobreza, uma comunicação para a nobreza, que era uma obra classicista. Então vai ser uma obra mais complexa, mais refinada, mais rebuscada. Então, para a gente poder finalizar essa aula, que já está bem longa, então basicamente é isso. O discurso é a ideia por trás da concepção do texto. Além disso, é como o discurso se organiza para transmitir uma ideia que muitas vezes está implícita. A gente vai lidar com implícito e explícito em um outro momento, certo? Então, basicamente, a aula é essa. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos numa outra ocasião.